Dr. Alfredo Canalini, urologista, que vai falar um pouco da sua experiência e contar histórias que podem estar relacionadas com você. Preste atenção. Olha, eu vou começar a contar minha primeira experiência dentro de uma enfermaria de urologia, que foi da época do internato. Quando cheguei na enfermaria, eu me deparei com um paciente que estava morrendo com câncer de próstata metastático. Era um paciente que estava em fase terminal já, e eu fiquei extremamente comovido com esse paciente pelo seguinte: esse paciente era o garçom que nos atendia todos os domingos no mesmo restaurante, porque havia um hábito lá em casa, no domingo, que nós íamos primeiro à missa na parte da manhã, de manhã cedo, depois nós íamos para um ciclo de concertos que acontecia no Rio de Janeiro antigamente, infelizmente não existe mais, chamado Concertos para a Juventude. Isso inicialmente foi no Teatro Municipal, depois passou para o estúdio de uma rede de televisão ali no Jardim Botânico, que era TV Cultura aqui, a gente acompanhava Conselhos para a Juventude. Conselhos para a Juventude, exatamente. E depois que passou para um estúdio de uma televisão ali, de uma emissora ali no Jardim Botânico, aquilo começou a ser, inclusive, transmitido pela televisão, o que aumentou a capilaridade do programa. Mas nós saímos do Conselho para a Juventude e sempre íamos no mesmo restaurante. Era um restaurante de comida italiana, meu pai e minha família é italiana, então nós gostávamos muito de comida italiana. Isso quando não havia... E Canalini. Canalini, Macchio, Não é? e tal. Isso é o seguinte, isso aí era quando não havia o almoço na casa da nona, né? Porque quando tinha almoço na casa da nona, se você não fosse, você era excomungado pela nona. Sim, a minha casa era assim também. Pois é. E aí nós sempre íamos no mesmo restaurante e era o mesmo garçom que nos atendia. E aí eu me deparei com aquele senhor e ele me reconheceu, nós conversamos muito, eu vi ele falecendo de câncer de próstata metastático. Depois, quando eu estava no período de residência ainda, o avô da minha esposa, ele teve uma síndrome lá, e aí foi internado mais ou menos de urgência no hospital, e foi descoberto que ele estava com câncer de próstata também metastático. E houve algum tratamento paliativo ali naquela ocasião, ele melhorou um pouco, teve alta, mas 2 anos depois ele veio a falecer da doença. Já com o filho dele, meu sogro, a história não aconteceu, porque eu comecei a fazer os exames nele e fiz o diagnóstico da doença ainda na fase inicial, e eu o operei, e ele viveu muito tempo livre da doença, veio a falecer de um outro problema de saúde, que não tinha nada a ver com câncer de próstata. Quer dizer, nós temos histórias assim que podem enfatizar, pelo menos na minha consciência como profissional, da importância como o exame de PSA e o exame de toque retal muda a história das pessoas, né? E é importante que se diga que, ao contrário do que tem sido divulgado, infelizmente, de uma maneira totalmente equivocada, é que o exame só deve ser feito quando os sintomas aparecem. E a gente bate na tecla que não, por favor, não esperem os sintomas aparecerem, porque se você fizer o teu primeiro exame, quando você começar a ter sintoma, a chance de você já ter uma doença metastática e disseminada pelo teu corpo, sem chance de cura, e com uma sobrevida a partir do momento do diagnóstico inferior a 5 anos, você vai estar fazendo um desserviço para a tua saúde. Então, procure na fase em que você não estiver sentindo nada. E procure principalmente se você for do grupo de risco. Eu vou aqui abrir um parênteses e dizer o que é grupo de risco. São aqueles pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata, são os pacientes que são negros, afrodescendentes. Hoje em dia é difícil dizer, porque nós temos uma miscigenação racial muito grande aqui no nosso país, que tem o seu lado saudável, mas muito saudável, aliás, mas que, por outro lado, dissemina um pouco essa tendência genética. Então é difícil você dizer, olha, qual é o brasileiro que não precisa aprender, que não precisa fazer seus exames, né? Então, vamos dizer assim, o fato principal tem alguém na família? Vá lá e procura fazer o exame a partir dos 45 anos, se você tiver uma história familiar. E o terceiro fator de risco é a obesidade intensa, né? Então, aqueles que são muito obesos têm mais chance de ter câncer de próstata. Caso você não esteja no grupo de risco, você pode conversar com o seu urologista e criar a tua própria conduta de acompanhamento disso aí para diagnóstico precoce, porque o fato de você não ser do grupo de risco não significa que você não possa ter a doença, porque esporadicamente aparece um caso aqui ou ali na família. Por exemplo, a minha família Canalini não é do grupo de risco, mas eu tenho um primo
que teve câncer de próstata e também foi operado por mim, e ele veio a falecer também mais tarde. Ele era, assim, ele foi o primeiro neto da minha avó. Eu sou o neto caçula. Então ele tinha bem mais idade do que eu, e quando ele faleceu, faleceu de outro problema. Então foi um câncer esporádico, quer dizer, não é um traço genético da família. Mas mesmo assim ele teve esse tumor. Então, quando você muda a vida do paciente, quando você altera a vida do paciente, você promove saúde. E tem uma história muito emocionante no meu consultório, porque eu tenho um paciente, talvez o paciente que eu tenha feito o diagnóstico uma idade mais precoce, que o diagnóstico dele foi feito com 43 anos. Isso foge totalmente da curva, veja bem. Ele é o paciente totalmente fora da curva. Não é comum você encontrar um câncer de próstata no paciente de 43 anos, mas o pai dele tinha falecido de câncer de próstata com 54 anos. Quer dizer, ele procurou mais precocemente porque ele percebeu que o pai dele morreu muito jovem e ele precisava fazer os exames. Então, com 43 anos, ele teve seu diagnóstico feito, ele foi operado, e no mesmo momento que ele teve o diagnóstico do câncer de próstata, ele também descobriu que a esposa dele estava grávida. Olha, E, pois é, então foi salvou a vida da pessoa. exatamente, porque foi um momento assim de Marcante. muita emoção, porque por um lado a felicidade da gravidez, por outro lado a preocupação com a história do câncer, mas ele foi operado, ele está curado, e ele ainda fala comigo assim: olha, eu estou vendo minha filha crescer. Olha. E isso é muito bom.